Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, esta tarde connosco, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos começar por fazer uma referência ao discurso que António Costa proferiu no âmbito de um ciclo de debates promovidos pelo Parlamento Europeu. Sim, portanto é um ciclo de debates, no fundo, relacionado com um tema tem sido muito destacado nos últimos tempos, que é a questão do futuro da Europa, não é? E, portanto, o primeiro-ministro português esteve presente no Parlamento Europeu esta semana. Foi, de resto, o terceiro líder europeu a estar presente neste ciclo de debates, após o primeiro-ministro da Irlanda e da Croácia. Portanto, segue-se já agora, a título de curiosidade, o próximo representante será precisamente Emmanuel Macron. Será o convidado de honra da sessão plenária de abril no Parlamento Europeu e também, obviamente, aguarda-se com muita expectativa esta intervenção no mês de abril de Macron. Sumariamente, o que é que disse António Costa, ou sobre o que é que se pronunciou em particular? Bom, o discurso, obviamente, um tanto ou quanto longo, não temos tempo para analisar na totalidade, mas como destaque, no fundo, António Costa veio reafirmar aquilo que, de alguma forma, o próprio Conselho Europeu já havia dito no passado mês de fevereiro sobre o orçamento de 2019, é que há de facto a necessidade de tentarmos reforçar o orçamento da União Europeia. Há esta preocupação. António Costa também disse, desde logo, e não é novo esta afirmação, que Portugal encontra-se disponível para aumentar a sua contribuição e também Portugal, enquanto Estado-membro na União Europeia, apoia a criação de novos recursos próprios. Portanto, como se sabe, o próprio orçamento da União Europeia é baseado em pouco mais de 1% do produto nacional bruto de cada Estado-membro. Sabemos que para a frente já é pensar, obviamente aqui o problema não se coloca em 2019, mas no pós-2020. Portanto, o quadro plurianual é 2014-2020 e a partir daí o que é que nós vamos ter? E, portanto, há aqui uma preocupação grande, que é saber, com a saída do Reino Unido, há grandes desafios pela frente. Obviamente a questão de manter um emprego ou da criação do emprego continua a ser uma prioridade. A questão, por exemplo, do combate às ameaças externas, ao terrorismo, à situação de tentar resolver as migrações, portanto, são tudo áreas que vai implicar um esforço financeiro maior por parte da União Europeia e, portanto, o Primeiro-Ministro colocou a tónica foi de que, se calhar, efetivamente, vai haver a necessidade de cada Estado-membro contribuir um pouco mais para o orçamento comum da União Europeia. Vamos entrar num outro tema. Abriram as inscrições para os estágios para licenciados universitários, os chamados estágios Robert Schuman. Exatamente. Portanto, estes estágios é algo que nós, curiosamente, já falamos aqui no programa várias vezes, porque eles são cíclicos. Portanto, eles acontecem 2 vezes por ano. Há um período de inscrição e depois há propriamente o período de realização desse estágio. Neste momento, estes estágios no Parlamento Europeu, portanto, são estágios que significa que os candidatos, aqueles que venham a ser selecionados, vão desempenhar as suas funções como estagiários, sobretudo em Bruxelas, Luxemburgo ou Estrasburgo, mas também poderão vir desempenhar funções nos gabinetes de informação do Parlamento Europeu. Portanto, como se sabe, cada Estado-membro tem um gabinete de informação que faz a ponte, no fundo, entre a estrutura central do Parlamento Europeu e depois o próprio Estado-membro. E, portanto, neste momento o período de inscrição abriu agora neste dia 15 de março, está aberto até o dia 15 de maio, portanto, durante 2 meses, imperativamente até à meia-noite do dia 15 de maio, depois disso encerra, e o período de estágio também obrigatoriamente irá decorrer entre o dia 1 de outubro e 28 ou 29 de fevereiro, portanto, de 2019. Convém dizer que por ano são cerca de 25 mil jovens, ou menos jovens, porque o que se pede aqui são pessoas que tenham 18 anos e que tenham uma licenciatura, portanto 3 anos de ensino superior, portanto atenção, não é preciso um mestrado. Tem é que, de facto, no dia em que vai fazer a inscrição, tem que ficar garantido que já tem, portanto, que tem obviamente os 18 anos, mas que tem este curso, tem um diploma
que confere pelo menos a licenciatura. Portanto, estava eu a dizer que dessas 25.000 candidaturas, apenas 600 são selecionadas, portanto é um número reduzido, mas obviamente é uma experiência em termos de currículo absolutamente fantástica, bem remunerada. E também relembrar que, por exemplo, no formulário de inscrição convém que talvez antes de aceder, portanto a informação está disponível mesmo no site do Parlamento Europeu, que está em português, mas todo o formulário de inscrição está em inglês. Em alternativa, francês ou alemão. Não está disponível em português. Mas a relembrar que talvez seja frequente, seja interessante que se leia todo o regulamento relativamente ao estágio, porque a partir do momento que abre o boletim de inscrição tem apenas 30 minutos, que é mais do que suficiente para fazer essa inscrição. Sim. Caso contrário, ao fim de 30 minutos, cai e, portanto, tem que reiniciar o processo e, portanto, é apenas uma chamada de atenção em relação a este aspecto. Dados dos últimos Eurobarómetros, Marco Teles. Bom, o Eurobarómetro, como sabe, transmite a opinião pública na União Europeia, é uma ferramenta extraordinária também para as instituições, para os políticos e para nós, cidadãos, também sabermos qual é o sentimento dos cidadãos em relação a uma série de assuntos. Parte de inquéritos? De inquéritos de diversas formas, às vezes por entrevista, outras vezes por consulta telefónica, e aqui eu trago hoje cá o Eurobarómetro Flash, portanto um Eurobarómetro não é aquele tradicional que é feito o do outono e da primavera, porque esse é de facto muito mais completo. Este tem a ver com um inquérito que foi feito via telefónica, foram abrangidas 26.576 pessoas, cidadãos, portanto é um universo relativamente, ou uma amostra, digamos assim, relativamente extensa. População com mais de 15 ou mais anos de idade, abrangiu, portanto, os 28 Estados-membros e decorreu entre o dia 7 de fevereiro entre o dia 7 e 9 do mês passado. E sobre o que era, no fundo, este tema? Era sobre este inquérito sobre as fake news. Portanto, é algo realmente bastante atual, porque tem estado muito em moda e os resultados são, de facto, interessantes. Para começar, e acho que isto creio que a Marta ficará contente com esta informação, mas se nós pensarmos nos meios de comunicação tradicionais, portanto estou a falar obviamente da rádio, da televisão e da imprensa, a rádio é curiosamente um meio de comunicação onde as pessoas tendem a ter mais confiança. Portanto, mais credível. É mais credível em termos daquilo que ouvem as notícias e daquilo que aceitam como realmente verdadeiro. Portanto, 70% dos inquiridos disseram que confiavam totalmente ou confiavam de uma forma aceitável, digamos assim. Portanto, 70% apontava a rádio como o canal de referência, segue-se a televisão com 66% e a imprensa escrita com 63%. Curiosamente, tudo o que é o mundo digital, ou seja, falamos de, por exemplo, jornais, mas nas versões online, por exemplo, e obviamente também as revistas online, falando nos sites de vídeo, por exemplo, e falando também nas redes sociais. Portanto, estas três áreas têm uma muito menor credibilidade no que toca às notícias, no que toca à informação, do que os meios de comunicação tradicionais. Portanto, respectivamente, foi de 47%, 27% e as redes sociais apenas 26%. Portanto, isso é um indicador obviamente interessante. Depois, há aqui uma coisa que seria óbvia, já expectável, é que tem a ver com o nível académico das pessoas. Portanto, as pessoas com maiores habilitações, com maior formação, tendem a ter uma confiança partilhada nos meios de comunicação, enquanto, por exemplo, os jovens, essa confiança está mais centrada, sobretudo, na questão das redes sociais. E, por outro lado, também há aqui um dado interessante, é que 37% dos inquiridos disseram que cruzam-se com fake news, com estas notícias falsas, praticamente todos os dias. E 71% entendem que estão devidamente habilitados ou que são capazes de identificar essas fake news. Portanto, não é algo que passe despercebido, mas é algo que acontece com muita frequência. Não é? Há consciência de que há essa consciência acontece. E também há a consciência, aqui este aspecto é muito importante, é que
Isto é um problema europeu, é entendido assim por 85%, e 83% acham mesmo que isto é algo que pode pôr mesmo em causa a democracia. Portanto, é um elemento bastante importante, já que estas fake news estão agora em moda. Só termino dizendo uma coisa, um pormenor interessante. Curiosamente, depois que nós formos a ver os resultados por Estado-membro, qual é o país onde as redes sociais têm mais credibilidade? Curiosamente, é Portugal. Portanto, tudo somado, 41% dos inquiridos portugueses até têm alguma confiança nas informações que surgem através das redes sociais. Portanto, um valor que é muito superior a outro Estado-membro que está no oposto, que é a Áustria, em que apenas 17% dos inquiridos acreditam nas informações veiculadas pelas redes sociais. Marco Teles, vamos finalizar a nossa conversa referindo um concurso no qual o Centro de Informação Europe Direct Madeira é parceiro. Exatamente. Portanto, é um concurso que acho que tem um nome para já extremamente apelativo. Chama-se o lado doce da Europa. Portanto, o lado doce da Europa, porque também há o lado doce, não é? Portanto, isto não pode ser tudo mau, mas isto decorre no fundo de uma parceria que a Europe Direct Madeira tem mantido com a deputada do Parlamento Europeu, a doutora Cláudia Monteiro de Aguiar, e, portanto, para este ano a ideia é que haverá um concurso inserido no Ano Europeu do Património Cultural, em que nós vamos convidar a população, está aberta a qualquer pessoa que tenha 18 ou mais anos de idade, não é? Portanto, maiores de idade, que queiram demonstrar os seus dotes culinários. De que forma? A inscrição é feita através da página oficial do Europe Direct Madeira, portanto, podem consultar no Google a nossa página, ou então, se não quiserem aceder diretamente ou tiverem alguma dificuldade no acesso, poderão aceder à sua inscrição através das Casas do Povo. Portanto, as Casas do Povo, e nomeadamente através da Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, portanto, a Acoparama, é também um parceiro desta iniciativa e, portanto, as Casas do Povo estão informadas sobre este concurso, a pessoa pode se dirigir lá e fazer a sua inscrição essa que irá decorrer até ao dia 27 de março. Portanto, as inscrições estão abertas até ao final deste mês. Só é preciso, como disse, ter 18 anos, são duas pessoas, portanto duas pessoas inscrevem-se, é uma equipa de duas pessoas, inscreve-se até o dia 27 de março diretamente no nosso site ou através da Casa do Povo, e depois o que é que nós vamos ter no mês de Abril? Vamos ter a participação das Casas do Povo, que vão organizar eliminatórias, que é para decidir qual das equipas que se inscreveram naquela Casa do Povo, qual daquelas equipas produzia a melhor receita. Atenção que essas receitas têm todas a ver com a doçaria, daí o lado doce da Europa, portanto estamos a falar de sobremesas, de bolos, de pudins, sim, que não são de escolha livre, mas que serão fornecidos pela organização. Ou seja, somos nós, a Europe Direct, que vamos dar, obviamente, as receitas às Casas do Povo, receitas de 28 Estados-membros, portanto, ninguém sabe exatamente o que é que vai cozinhar. Calhar, não é? Portanto, atenção, portanto, não se inscrevam a pensar que fazem o melhor bolo de chocolate do mundo, porque nada garante que efetivamente possam fazer esse bolo. Pode-lhes calhar um pudim qualquer da Alemanha, que eu não sei o nome, olha, uma Apfelstrudel, por exemplo, não é? As tartes de maçã alemãs, e, portanto, durante o mês de Abril, as Casas do Povo irão participar neste concurso fazendo uma eliminatória, irá-se encontrar, no fundo, a equipa finalista dessa Casa do Povo, e depois, então, no dia 5 de maio, isto calha, portanto, num fim de semana, num sábado, haverá, em local a anunciar brevemente, a etapa final deste concurso, em que, de entre todas as finalistas da Casa do Povo e perante um júri de especialistas, estamos a falar de pessoas ligadas, obviamente, à cozinha, vão eleger a melhor receita europeia no âmbito deste ano do património cultural. E convém dizer que as 5 melhores equipas, não apenas a vencedora, mas as 5 melhores equipas, terão como prémio uma viagem a Bruxelas e obrigatória visita ao Parlamento Europeu. Inscreva-se então no concurso Lado Doce da Europa. Ora bem. Marco Teles, é tudo por hoje. Voltamos numa próxima conversa em breve. Fica a sugestão, se tiver alguma questão a colocar para o programa, faça-o através do correio eletrónico noseuropa@rtp.pt. Pronto, até uma próxima então, Marta. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.